Eu sou a Mari Batiá e essa será a nossa jornada por Bereshit. O próprio Eterno, em Isaías 46, verso 10, nos diz que o fim está revelado desde o princípio. Isso significa que há camada sobre camada compactada de informações e profecias. Nós podemos e devemos progressivamente buscar alcançar. Desde há muito tempo, os nossos irmãos mais velhos, os judeus, se debruçam sobre a Torá de Moisés, que configura uma espécie de fundação para toda a Torá de Deus, que é a escritura de Gênesis até Apocalipse. E assim eles dividem a Torá de Moisés em 54 porções semanais para leitura durante um ciclo anual. E cada uma destas porções é dividida em 7 partes, uma para cada um dos dias da semana. E cada uma destas partes é chamada de aliá ou subida, porque sempre subimos tanto a Jerusalém quanto a palavra de Deus, lugar mais elevado para o qual devemos almejar subir. Na porção semanal ou paraxá número 1, que é Bereshit, a divisão começa em Gênesis 1:1, na primeira aliá, e vai até Gênesis 6:8, na sétima aliá. Sempre há também a leitura de uma haftará, que foi inserida quando houve uma perseguição à leitura da porção da Torá, e foi então que os sábios identificaram nos escritos históricos e nos profetas o mesmo tema da paraxá, ou seja, a paraxá e a haftará se harmonizam e se enriquecem mutuamente. E nós que buscamos a restauração das nossas raízes hebraicas e identificamos Yeshua como Mashiach ben Yosef, também identificamos leituras paralelas na Brit Hadashah, ou escritos apostólicos, também conhecido como Novo Testamento. Neste ciclo, mais uma vez, nos ocuparemos apenas da paraxá, que já é um oceano inteiro para nadarmos. Em minha opinião, a primeira porção da Torá de Moshe, que leva o nome da primeira palavra encontrada no texto, que é também o nome do primeiro livro, Bereshit, se nos apresenta como a porção mais rica e complexa de toda a Torá, seguida de perto pela última, em minha opinião também, a porção Vezot Habrahá, número 54. Neste primeiro estudo, leremos apenas o verso 1, para que possamos tecer algumas considerações, principalmente analisando a escritura no hebraico, Lashon Kodesh, ou língua santa, língua que há de ser restaurada, conforme está escrito em Sofonias 3:9, porque então darei aos povos uma linguagem pura, ou uma Lashon Kodesh, para que todos possam invocar o nome de Yod-Heh-Vav-Heh, para servi-lo com o mesmo consenso. O fato é que, na história da criação, nós não vemos a narrativa da criação da linguagem, e tampouco do alfabeto, ou Aleph-Bet em hebraico, sendo asseverado pelos sábios que este é pré-existente a esta criação narrada aqui em Bereshit 1:1. Bereshit 1:1 diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. No princípio, Bet significa em ou, e Reshit significa literalmente cabeça, princípio, mas também pode significar primícia, como ocorre em Êxodo 23:19. Bará, criar do nada. Vou detalhar outras possibilidades no próximo estudo. E então nós temos Elohim Aleph Tav. Elohim significa poderosos, ou de onde emana poder, e Aleph Tav é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. E considerando que o Eterno cria tudo com a sua palavra, os sábios reconhecem que é cada letra do alfabeto hebraico que configura os blocos para a construção de tudo que existe. E nós que temos Yeshua podemos confirmar isso no Midrash que João faz. Midrash significa interpretação. E temos em João, capítulo 1, uma maravilhosa interpretação de Gênesis 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, Deus poderoso. E a palavra era Elohim.
Este estava no princípio, em Bereshit, com Elohim, com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós podemos compreender quando o Mashiach proclama ser o primeiro e o último, o Aleph e o Tav, traduzido para o grego como o Alfa e o Ômega, tanto em Apocalipse 1:8 quanto em Apocalipse 22:13. Mas nunca esqueçamos que Yeshua jamais falou grego. Ele falava o hebraico e o aramaico. Assim, a Brit Hadashah nos confirma que o Mashiach é o Aleph Tav, ele é o alfabeto completo, a partir do qual tudo se fez. E não por outra razão nós lemos em Colossenses 1:16 que nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam eles tronos ou domínios, ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e por ele todas as coisas subsistem. E assim temos o Elohim Aleph Tav como o Mashiach na eternidade antes de se esvaziar da sua glória. E este primeiro verso das Escrituras nos apresentam também um padrão de menorá, ou seja, um padrão de 7, em que as 6 hastes se conectam e apontam para a haste central. E é deste modo que o Aleph Tav é a 4ª palavra. Yeshua encarnado no 4º milênio, desde a criação do mundo, reapresentado entre a 5ª e a 7ª palavra, sendo a 6ª palavra um Vav Aleph Tav. O Vav é a 6ª letra do alfabeto hebraico, é também o número 6, número de homem, como está escrito em Apocalipse 13:18. Temos aqui um belíssimo desenho de que o Mashiach homem é a conexão entre céus e terra. Veremos também que esse é o design do próprio ser humano, moldado do barro, da terra e recebendo o fôlego do alto. A primeira letra da Torá é um Bet aumentado. O Bet é a 2ª letra do alfabeto hebraico, que por não ter números, as letras são também números, representa o número 2, o Filho. E então nós vemos que quando Yeshua proclama em João 5:39, devemos examinar as Escrituras, porque são elas que dão testemunho dele e também elas que nos guiam para a vida eterna. Precisamos entender que se cavarmos, tudo apontará para o Mashiach, o primeiro e o último, o Aleph e o Tav. Os sábios indagam o porquê do Eterno não começar a Torá com o Aleph, a primeira letra, o número 1, a letra que representa a ele mesmo. E os sábios nos assinalam que o Aleph é uma letra silenciosa e que o silêncio precede a fala. Além disto, Bet, a escrita mais antiga, é o desenho de uma casa. E o Eterno começa sua escritura nos apresentando aquilo que todo ser humano precisa, um lugar para existir, uma casa. A letra Bet tem uma característica de ser fechada para o lado direito e aberto para o lado em que as palavras irão fluir, que no caso do hebraico é sempre da direita para a esquerda. E nisto nós temos também um desenho, é que não nos é dado conhecer nada para o lado fechado do Bet, antes de Bereshit. E por isso nós temos algumas coisas já pré-existentes à criação narrada aqui em Bereshit 1:1. O Aleph Tav, que é também o Aleph Bet, os céus, que são compostos de águas, que são simplesmente separadas, o firmamento ou a raquia, que faz essa divisão, separação, e a terra, já narrada desde o verso 1. De fato, os sábios identificam a existência de 4 elementos primordiais pré-existentes a esta criação que nós temos narrada: a água e o fogo, em hebraico Esh e Maim, que eles enxergam que estão ambos presentes na palavra céus, Shamaim. A terra e o ar, ou vento do Ruach, o espírito, são os outros 2 elementos básicos.
O que eu preciso mesmo te dizer é que a escritura é demasiadamente rica e profunda. Cada letra e cada palavra podem ser desdobradas em palavras que a compõem, como, por exemplo, a palavra Bereshit. Nesta, as duas primeiras letras também formam a palavra para filho, de modo que Bar, usado para a palavra filho no Salmo 12, é como o Eterno escolheu começar a sua Torá ou a sua instrução para nós. No próximo estudo, vamos ainda continuar nesta primeira frase. E o título é Criação ou Restauração. Te encontro lá. Shalom.